Irmãos e irmãs, paz e bem. Nós hoje começamos a escutar, na primeira leitura, um texto que narra um momento importante da nossa igreja, aquilo que é chamado Concílio de Jerusalém. A primeira vez que os apóstolos tiveram a necessidade de se reunir, e também estavam os presbíteros, os anciãos da comunidade, para resolver uma situação concreta. A igreja tem esses organismos de comunhão, que são os concílios, que são os sínodos, que são as assembleias, os capítulos de tantas comunidades, de tantos organismos da igreja. A igreja tem os conselhos, o pároco na sua paróquia, o bispo na diocese, o papa também, que tem tantos conselheiros. Isso é uma exigência da comunhão. Ser igreja é viver em comunhão, que se reconhece que tem hierarquia, que tem autoridade, mas o Espírito de Deus age na sua igreja através desses momentos conciliares, assembleares, capitulares. Então hoje nós estamos aqui diante de um episódio concreto. Então, um grupo de judeus, eles chegam na comunidade de Antioquia. Essa comunidade é a segunda igreja robusta que nasce depois da queda de Jerusalém. Então eram judeus gregos, e eles não tinham os costumes dos judeus que estavam em Jerusalém. Então eles vão chegar lá e vão dizer: vós não podereis salvar-vos se não fordes circuncidados, como ordena a lei de Moisés. Ou seja, que isso era um real problema, porque aqueles pagãos que se converteram à fé cristã, eles não tinham costumes judaicos. Um deles é a circuncisão, que a circuncisão é o grande sinal de pertença ao povo de Israel. Então, isso provocou uma grande discussão, aonde estavam envolvidos Paulo e Barnabé, porque eles são os evangelizadores dos pagãos. Então se colocava uma situação grave, que fez com que Paulo e Barnabé fossem para Jerusalém para se encontrar com os apóstolos e anciãos. E no meio do caminho eles passaram pela Fenícia e Samaria e contaram sobre a conversão dos pagãos, causando grande alegria. Então vejam bem que não tem uma dúvida entre os cristãos de origem hebraica da alegria da conversão dos pagãos. Eles não tinham dúvida de que os pagãos podiam participar da mesma fé. Isso já foi resolvido com aquele caso da conversão de Cornélio que nós já ouvimos antes. Mas o problema era, para aqueles que se convertiam provenientes do paganismo, eles deveriam primeiramente aceitar a lei mosaica, o Antigo Testamento, para chegar ao Cristo, ou podiam diretamente ir até o Cristo? Era esta a questão. Então eles foram recebidos pelos apóstolos e anciãos e narraram as maravilhas que Deus tinha realizado por meio deles. Alguns dos que tinham pertencido ao grupo dos fariseus, que se tornaram cristãos, e que então exigiam que aqueles que fossem pagãos, se abraçavam à fé, precisavam ser circuncidados e obrigá-los a obedecer à lei de Moisés, a lei mosaica. Então os apóstolos e anciãos se reúnem para discutir o que fazer. Nós vamos ver, já falávamos isso, que os Atos dos Apóstolos é o Evangelho do Espírito Santo. Muitas vezes o Espírito Santo vai intervir diretamente para conduzir os rumos da sua igreja. E também o Espírito Santo age na sua igreja ainda hoje, suscitando os dons carismáticos, a diversidade de dons dentro da igreja. Mas também devemos reconhecer que o Espírito Santo age de modo ordinário na sua igreja. Sabe que, meus caros, quando eu vejo essa instituição a qual todos nós pertencemos, que é a Igreja de Cristo, que sobreviveu como a mais longeva, como a mais longeva instituição, sendo perseguida, sendo caluniada ao longo da história,
com tantos mártires, com tantos santos, a gente vê que é obra de Deus. É Deus que ama a sua humanidade e que para isso lhe dá a sua igreja. E essa igreja, então, ela, em muitas vezes na história, tem problemas concretos para enfrentar. E nesse momento, se vale da força do Espírito Santo, que age, sobretudo nesses momentos de assembleia, que age na hierarquia da igreja. Então, os apóstolos convocam uma assembleia para decidir o que fazer. E isso nós vamos ainda acompanhar na continuação dos Atos dos Apóstolos. Hoje, nós no Evangelho temos o mesmo texto do Evangelho que nós já refletimos no domingo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. No Evangelho, Jesus, do Evangelho de João, se apresenta como o pão da vida, se apresenta como luz, se apresenta como caminho, mas na expressão videira verdadeira tem um concentrado de uma referência ao Antigo Testamento, porque a videira do Senhor é a casa de Israel no Antigo Testamento, e Jesus vai dizer que o verdadeiro Filho de Deus, a verdadeira videira, não é o povo de Israel, mas Ele, e que nós somos o novo Israel na medida que estamos ligados a essa videira, como ramos que recebe a seiva da vida do seu Senhor. Então hoje nós vamos começar. No domingo escutamos somente esse pedaço, mas hoje vamos começar a ler o capítulo 15 e 16, que é um grande monólogo de Jesus, que ele vai enfrentando diversos temas. Então, vai falar da vida do discípulo, que é somente vida se é unida ao Cristo, vai prevenir os seus discípulos sobre a hostilidade, o ódio que eles vão enfrentar no mundo, e depois vai falar da ausência do Mestre. São esses três temas que nós vamos escutar ao longo desses capítulos. Mas gostaria, nesse caso, refletir então com vocês sobre o Salmo responsorial de hoje. Vejam, caríssimos, que o saltério é uma pérola preciosa, porque nele nós temos uma aproximação com o Senhor a partir da poesia. Eu sou um apaixonado por arte e eu sou muito convencido que a arte tem uma força, aquilo que se chamava na antiguidade de teologia estética. Ela tem uma força de comunicar a experiência com Deus e o próprio Deus que supera a racionalidade. Entrar em um edifício religioso belo, o nosso coração quer sair pela boca, a nossa alma salta, nosso ser mais interior quer sair, quer se unir ou já se sente unido ao Senhor diante da beleza da natureza, diante de uma belíssima igreja. Como não se comover quando a pessoa entra nas basílicas de Roma, por exemplo, na nossa Basílica Nacional de Aparecida, quão bela é a igreja de Aparecida. Como não se comover quando nós estamos diante de um texto que nos fala do encontro com Deus a partir de uma forma poética? E assim são os salmos. Nós na Bíblia temos diversos gêneros, e esses literários, e esse é o gênero da poesia, mesmo que o saltério é muito variado. E aqui nós falamos no salmo de hoje da alegria de alguém que vai caminhando rumo a Jerusalém. Isso porque o salmo responsorial é sempre uma resposta à primeira leitura. É a alegria de Paulo e Barnabé que vão ao encontro da igreja mãe, da comunidade apostólica, que vão ali e vamos ver a consequência depois disso para reforçar esta alegria. E eles vão dizer assim, no salmo de hoje nós vamos rezar: que alegria quando ouvi que me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando ia com peregrinação para a Terra Santa, a gente cantava isso. Que alegria quando me disseram. Então o grupo italiano cantava em italiano esse salmo que manifesta esta alegria. Vamos para a casa do Senhor, é Jerusalém. Jerusalém, as tuas portas. Jerusalém, cidade bem edificada. E continua, para lá sobem as tribos de Israel. Todas tinham que peregrinar até Jerusalém para louvar. Para que sobem as tribos? Para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor.
A sede da justiça, da santidade está em Jerusalém e o trono de Davi. A Igreja Nova Jerusalém, nós somos membros dessa comunidade de fé que nos deve dar alegria quando a encontramos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.